Olá, hoje eu vim falar com você sobre esse kit aqui. É um kit de apoio ao TDAH e TOD. Então, eu sempre indico, né, esses 3 óleos aqui. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada na linha Kids. Uso essa linha desde 2019, que foi quando ela chegou no Brasil. Tive experiências incríveis com a minha filha quando começamos a usar essa linha. No meu canal no YouTube tem o meu depoimento falando sobre os resultados que nós tivemos com essa linha. E as pessoas me pedem muito, Adriana, qual que é o kit TDAH, né? Como que usa? Como que funciona? Bora repor, hein, mana? Então, assim, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Primeira dúvida é: como que ele funciona, como que esse óleo essencial age para trazer esses benefícios, né? Esse aqui é o mix da atenção, o mix do equilíbrio e o mix calmante. Como usa, quanto tempo usa. Então, nessa aula aqui, eu quero falar com você todas essas respostas. Eu vou me esforçar para ser bastante objetiva, mas pode ser que a gente seja aqui um pouquinho prolongada, tá? Vamos começar então. Eu fiz aqui um relatório, né, com os compostos desses blends e como que cada um desses óleos funciona. Então vale muito a pena. Indica aqui já, clica no aviãozinho, manda para todo mundo aí que é mãe, que é pai, que tem criança em idade escolar. E com a volta às aulas a gente já começa a ficar preocupado e os diagnósticos têm aumentado muito, né? Então eu quero contribuir aqui com vocês para ter um retorno às aulas aí um pouco mais tranquilo. Então, vou começar falando aqui do Estere, que é o mix do equilíbrio. Esse é um blend, gente, essencial a todo ser que respira. A gente tem na versão adulto aqui o Balance, ó. O meu até fica até com essa embalagem Rolon também, porque eu adoro a embalagem Rolon. Então, o Estere, ele vai atuar equilibrando o nosso corpo, as nossas emoções, em todos os níveis, inclusive no nível celular, tá? Então, a composição aqui do Estere, né? O Amyris, ele é rico... uma coisa importante. Os óleos essenciais, eles têm compostos químicos naturais. Então, eles não são uma coisa de superstição. Tem que acreditar para funcionar. Não, não precisa. Os óleos essenciais, eles são realmente, quimicamente, né? É uma química natural. E eles são atestados, provados cientificamente. Então, eles realmente funcionam, tá? E eu vou falar aqui um pouco sobre essa composição química deles. Então, o Estere, ele tem o Amyris, que ele é rico em sesquiterpenos, e os sesquiterpenos são conhecidos pela influência sobre o sistema nervoso central. Cria um efeito calmante e relaxante sobre o corpo. Relaxa e acalma a mente, ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, eleva o humor e tem uma ação de resfriamento que vai ajudar a aliviar a frustração, a irritabilidade e o estresse em geral, tá? Esse é um óleo que tem aqui no Estere. O Abeto Bálsamo, ele tem uma presença de química, né, de acetato de bornila e monoterpenos, então ele age especialmente tonificando e harmonizando as suprarrenais, atua no equilíbrio da produção de hormônios relacionados ao estresse e medo, adequa a liberação de cortisona e ainda pode colaborar com quadros de dor. Quando a gente fala de colaborar com quadros de dor, é na resposta à dor, tá? Então, pode sim diminuir a sensação de dor, quimicamente falando de novo. Promove a sensação de relaxamento, auxilia em problemas de ansiedade, insônia, tensão nervosa, ajuda a trabalhar medos, carências afetivas e relaxa o sistema nervoso. Então, veja, essa questão da carência afetiva, ela também tá super ligada nessa volta às aulas, né? Então, é realmente um óleo incrível pra gente utilizar. Ele tem também a semente de coentro, que é rico em linalol, que é um tônico cerebral, antidepressivo, melhora o sono, pode atuar como um ansiolítico, acalmando a anorexia nervosa, é eficaz para clarear as ideias e revitalizar o sistema nervoso, tá? A magnólia, ela é extremamente calmante e ansiolítico. Essa é uma característica das flores em geral, né? Atuar aí na questão de ser sedativa, calmante, ansiolítico. E é rico principalmente em linalol. E linalol é o composto químico natural que que atua aí no sistema nervoso, promovendo essa calma, tá? E os benefícios da magnólia aqui, ela é muito utilizada para crises de ansiedade. Funciona da mesma maneira que o diazepam.
Então, gente, é muito importante a gente utilizar os óleos essenciais, né? E perceber como eles podem ser tão eficazes no nosso dia a dia. E a magnólia não causa nenhum efeito colateral. Como que você vai utilizar? Então, percebeu que, ó, 1, 2, 3, 4 óleos essenciais nós temos aqui no Estere. E ele é fantástico para apoiar este equilíbrio das emoções, tá? Todos nós precisamos desse óleo justamente para poder manter as nossas emoções equilibradas. Pontos de aplicação. Se você for usar os 3 óleos juntos, né, que é o Estere, o Tinker e o Calmer, então você pode usar o Estere no punho ou na coluna, tá? Esse ponto de aplicação da coluna, gente, que é aqui, ó, do ossinho do nosso pescoço até o ossinho do cóccix, é um excelente ponto de aplicação que atua diretamente no nosso sistema nervoso. Então, vale muito a pena a gente utilizar o Estere na coluna. Na correria do dia a dia, se não for possível, aplica no punho mesmo, ok? O outro óleo essencial... uma coisa importante. Todos os óleos da linha Kids já vem diluído em óleo de coco, pronto para aplicação na pele, tá? Então, ele tem aqui, ó, uma embalagem roll-on, prontinha para aplicar. E é muito legal também a gente fazer a aplicação junto com a criança. Então, ó, vou aplicar na criança, já aplico em mim também. Cheira um pouquinho, que é fantástico, tá? Então, o uso junto com a criança também é muito bom, porque afinal de contas a gente também precisa, né, gente, de suporte. O próximo óleo aqui que eu quero falar com vocês é o Calmer, tá? O Calmer, ele é conhecido como mix calmante, pode ser utilizado aí a partir dos 6 meses de vida. Então, inclusive, para bebês que sofrem com problema de sono, insônia, né? O Calmer aí é super... Insônia no bebê não, né? Insônia quem fica é a mãe, né, gente? Que o bebê não dorme. Mas tem muitas mães hoje reclamando que o bebê não dorme de noite, não dorme de dia, né? As crianças já estão vindo aí num ritmo muito acelerado, estressadas, cansadas, irritadas, né? Isso sim, 2 anos de idade, 3 anos de idade já. Então, o Calmer, ele atua, vocês vão ver aqui como ele atua nessa questão do sistema nervoso, como um ansiolítico, tá? E um sedativo também. Então, ele tem aqui a lavanda. A lavanda dispensa, né, apresentações, mas ela é um óleo rico em linalol, então ele vai atuar também no sistema nervoso. O linalol, ele tem propriedade analgésica, antidepressivo e sedativo. Ele é um óleo que, assim, é conhecido universalmente por acalmar, né, equilibra o corpo e ele funciona em diversas questões aí do nosso corpo. Pode ajudar em casos de ansiedade, equilíbrio do sistema corporal, clareza mental, tensão nervosa e enfermidades da pele. Por que, Adriana, que o apoio ao TDAH e ao TOD tem que ter o Estere e o Calmer, e não só o mix da atenção? Por toda essa questão que eu tô dizendo, né, de acalmar o sistema nervoso. Por quê? Muitas vezes a criança, ela tá agitada, ela não tem foco, ela não tem concentração, porque ela não tá dormindo bem, ela não tá tendo um sono reparador, ela não tá descansando, ela tá muito ansiosa, o pensamento tá muito acelerado. Então, isso tudo vai prejudicar, né, o foco e a concentração e o desempenho dela na sala de aula. Então, a gente tem aqui também a cananga, que é semelhante aí ao ilang-ilang, né? Também conhecido como antidepressivo, antisséptico, calmante e sedativo. Ele tem um efeito sedativo sobre o sistema nervoso, vai ajudar em casos de ansiedade, tensão, choque, medo, pânico, né? Muitas mães também procuram quando vai mudar a escola da criança, vai para uma escola nova, amigos novos, então a criança fica ali com medo. O Calmer pode contribuir muito nisso. Ele é excelente quando a criança está com a respiração ofegante ou com taquicardia. E é ótimo, incrível, gente, para aliviar picadas de inseto. Agora aí que a gente tá no verão, né, um calor terrível, então o Calmer, picada de inseto, picou, pode passar o Calmer, que ele acalma ali a coceira na hora, tá? O outro óleo que a gente tem aqui é o Budaúde, que é o falso sândalo, também um poderoso ansiolítico, atua na agitação mental excessiva, favorece o despertar da autoestima, que as crianças também com o TDAH e o TOD costumam sofrer com uma baixa autoestima, quando também não sofrem com um bullying, uma discriminação ali na escola, né, uma falta de receptividade das outras crianças e tudo mais. Então, ele vai atuar aí, né, na tensão nervosa, acalma e ajuda a aliviar o estresse também.
E por último, e não menos importante, o Calmer tem também a camomila romana. Gente, a camomila romana tem sido indicada, inclusive, por pediatras. Vira e mexe, eu recebo uma mãe com a receita, né, da médica que indicou camomila romana para acalmar a criança, para melhorar a questão da ansiedade, do sono. Então, a camomila romana é muito conhecida aí por ter propriedades calmante e relaxante. Pode combater a depressão, o estresse, a insônia, elimina parte da carga emocional da ansiedade, irritabilidade, nervosismo. Também pode ser usado para acalmar a mente, cria uma atmosfera de paz e paciência. Pode, com segurança e eficácia, reduzir a irritabilidade, minimizar o nervosismo e especialmente em crianças hiperativas. Então, se você quer um resultado completo para o apoio ao TDAH e ao TOD, o Calmer precisa fazer parte do uso diário, tá? Depois, no final, gente, eu vou falar dos pontos de aplicação quando estiver usando os 3 óleos juntos e questão de frequência de uso, período de uso, né? Tem que usar para sempre, tal, como que é. Então, no final aqui eu vou falar isso tudo pra vocês, ok? Então, o Calmer, gente, vocês já viram aqui que é um óleo essencial para todas as famílias, né? Precisamos de Calmer na vida. E aí, o último óleo aqui desse trio é o Thinker, que é o mix da atenção. Esse daqui também é um querido meu. Ele tem até aqui, ó, o desenho de um cérebro. Por quê? Porque os óleos essenciais que estão no Thinker, eles vão atuar nessa parte cerebral, quimicamente falando, tá, gente? Então, de novo, aqui é importante a gente ter clareza dos compostos químicos que fazem parte dos óleos essenciais da linha Kids. O primeiro óleo que nós temos aqui é o Vetiver. O Vetiver, existem muitos estudos, vou até falar sobre um deles aqui. Pois é, mana, pode providenciar aí o Thinker pra você também, né? Então ele tem o Vetiver, que eu particularmente sou apaixonada pelo Vetiver. Eu adoro esse óleo, adoro usar ele pra dormir, né? Ele é muito bom mesmo, é um óleo de aterramento. Eu costumo falar que é um óleo que, para quem não consegue dormir com lavanda, por exemplo, o Vetiver, em geral, ele encontra um botão e desliga o nosso corpo, né? Então ele tem aqui o Vetiver, mas é importante a gente saber que, assim, essa combinação aqui, ela foi estudada cientificamente. Então, tem os óleos essenciais que vão acalmar o sistema nervoso, mas também tem os óleos essenciais que vão estimular o córtex frontal. Por quê? Se eu tô falando em ter atenção, não adianta eu sedar a criança, né? Então, eu preciso ali de uma composição química que faça as duas coisas. Acalma a ansiedade, mas também eleva ali o foco e a concentração, tá? Então, o Vetiver, ele vai acalmar e equilibrar o sistema nervoso e, ao mesmo tempo, estimula o sistema circulatório. Foi feito um estudo, né? O Dr. Terry Friedman, ele fez um teste onde foi solicitado a um grupo que inalassem o óleo 3 vezes ao dia. Ó, aqui já pega uma dica que faz parte aqui do nosso protocolo. 3 vezes ao dia. O óleo essencial foi inalado diariamente pelo período de 30 dias. Ao final dos 30 dias, eles tiveram as relações beta-teta avaliadas novamente. Os resultados revelaram que o óleo essencial de Vetiver elevou as ondas betas em 32%. Melhorou a atividade cerebral e reduziu os sintomas do TDA, que é o transtorno que está na família dos cítricos. Os cítricos, gente, vão sempre elevar o humor, trazer um pouco mais de leveza aí pro dia a dia, né? Então, ele é um óleo que age nas emoções de uma forma muito poderosa. A clementina, ela não está disponível à venda sozinha no Brasil, tá? Ele é muito utilizado como um antidepressivo para acalmar os nervos, aliviar a ansiedade e o pânico e promover o relaxamento. Fisicamente, ele é um sedativo, vai atuar no relaxamento da mente e também recomendado para batimentos cardíacos acelerados e insônia. Os cítricos, eles são sedativos sem esse aroma floral, por exemplo, que tem a lavanda, né, que às vezes incomoda algumas pessoas. Então, o efeito calmante e sedativo da clementina faz com que seja útil para promover a calma, relaxamento, elevar o humor, reduzir o estresse, a mente enquanto relaxa o corpo, tá? Então, aí a composição do segundo óleo da composição do mix da atenção. O terceiro é o hortelã-pimenta. Ele demonstrou melhorar a memória
e a função cognitiva, também estudo científico, tá, gente? Então, em um estudo publicado pelo International Journal de Neurociência, o hortelã-pimenta foi reconhecido por melhorar a memória, produzindo um desenvolvimento significativo na qualidade geral da memória. Então, peppermint e memória aí, ó, caminha junto. Melhorou o estado de alerta, melhorou o desempenho em uma série de tarefas de exercícios físicos e provou ter efeitos estimulantes. O peppermint, ele é um ótimo pré-treino. Muitos times aqui do Brasil utilizam a inalação do peppermint antes do treino e melhora bastante o desempenho, tá? Um outro estudo também sobre o peppermint comprovou, né, os efeitos do óleo no desempenho de exercícios físicos. Então, os resultados revelaram uma melhora significativa e teve um efeito estimulante no cérebro, tá? Então, o peppermint, ele estimula o córtex frontal, por isso que melhora ali o foco e a concentração. O quarto óleo aqui do nosso mix da atenção é o alecrim. O alecrim, ele é conhecido já como o óleo essencial dos estudantes, né? É bem famoso, assim, quando fala de óleo de estudante, óleo de foco, concentração, falar do alecrim. Ele tem sido relacionado à cognição e à memória há centenas de anos. Os óleos essenciais são milenares, então não é uma coisa que chegou agora, né? Então tem muita história mesmo, né? Sobre os óleos essenciais. E isso aqui é bem interessante, né? Os estudantes na Grécia Antiga utilizavam uma coroa de alecrim para melhorar o desempenho mental quando faziam exames. No século XVI, eles acreditavam que o alecrim tinha o poder de realçar a memória. E olha que legal, na obra de Shakespeare, Hamlet, Ofélia diz a Hamlet, eis o alecrim, isso é para a lembrança. Então, muito interessante, né, como realmente a natureza tá aí a nosso favor há milhares de anos e a gente muitas vezes não sabe como utilizar, né? Então, pesquisadores de uma universidade também descobriram que por simplesmente permanecer em uma sala com aroma de alecrim, podia-se melhorar a memória significativamente. Isso se dá particularmente pela presença de óxidos e monoterpenos no óleo de alecrim, que vão refrescar a atividade cerebral. Um desses componentes é o 1,8-cineol, que é derivado que é da família dos eucaliptóis, né? Que pode agir da mesma maneira que drogas usadas para a demência, causando um aumento do neurotransmissor acetilcolina. Então, veja, é assim que o alecrim age, estimulando o foco e a concentração, tá? Promovendo um aumento do neurotransmissor acetilcolina. Portanto, o alecrim é uma ótima escolha aí pra gente trabalhar o foco, a concentração, o trabalho intelectual de crianças e adultos também, e estudado por cientistas, essa composição é perfeita para estimular o foco, a concentração. Gente, e a gente sabe, né? Quando chega aí, as aulas acabaram de voltar, então muitas crianças ainda não têm lição de casa, ainda não têm provas, mas a gente sabe, quando começa essa questão da lição de casa, a tortura que é para muitas famílias, né? A criança não presta atenção, fica com o pensamento avoado. Então, a combinação desses 3 óleos essenciais aqui vai fazer com que aterre, que a gente fala, né? Que é traz pro hoje, coloca no chão a criança e faz com que o pensamento ele tenha... muitas crianças que sofrem com o TDAH, elas falam de um barulho mental. Tem criança que fala, mãe, a minha cabeça não para, a cabeça não faz silêncio, né? E isso atrapalha realmente ali a concentração da criança. Então, esses óleos essenciais vão contribuir para esse barulho mental acalmar e ela poder focar na atividade que ela tem que fazer, tá? Como eu falei aqui, como que você vai utilizar esses 3 óleos essenciais simultaneamente? Você vai aplicar o Estere no punho, o Tinker atrás aqui da orelha, tá? Nesse ossinho aqui atrás da orelha. Um ponto de aplicação muito bom do Tinker também é aqui, ó, nas têmporas. Porém, algumas crianças não gostam do cheiro. E por ele conter peppermint, pode trazer alguma sensibilidade para a visão de algumas crianças na hora que aplica. Então, se você passar, a criança reclamar, ou se você já nem quiser passar,
Aplica aqui atrás da orelha, que já é um ponto de aplicação ótimo. E sempre espalha para absorver, tá? Ele tem óleo de coco, a pele não fica oleosa, mas é importante já você espalhar ali, até para não grudar no cabelo, tudo. Então, espalha direitinho, tá? E o Calmer, você vai aplicar no peito. Aplica no peito e espalha também. Pode e deve utilizar esses 3 óleos essenciais ao mesmo tempo, tá? Esses pontos de aplicação que eu tô passando aqui é para quando você vai sair. Ah, então de manhã ali, rapidinho, tem que arrumar as crianças e tal. Beleza. Estere no punho, Tinker atrás da orelha, Calmer no peito, tá? Faz essa aplicação desse jeito. O ideal é utilizar 3 vezes ao dia, por 30 dias. Igual eu falei aqui, ó, no estudo do Vetiver, né? Então, no estudo do Vetiver, foi comprovado que eles tiveram que utilizar 3 vezes ao dia por 30 dias. Então, não é só quando lembra, não é uma vez por dia, não é por uma semana, entendeu? É no mínimo 30 dias, 3 vezes ao dia, para você observar resultados. Outra coisa, à noite, quando você for aplicar, você pode aplicar o Calmer na coluna, o Estere na sola dos pés. E não precisa aplicar o Tinker à noite, tá? Você pode usar o Tinker aí 3 vezes ao dia, durante o dia mesmo. Esses óleos podem ser reaplicados a cada 4 horas, ok? Então, o Calmer na coluna antes de dormir e o Estere na sola dos pés antes de dormir vai promover um sono relaxante, reparador, que vai contribuir para essa clareza mental no dia seguinte da criança, tá? Por quanto tempo utilizar? Por quanto tempo a criança precisar? Eu costumo dizer que os óleos essenciais, eles são como um alimento. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo, ele precisa de alimento, né, pra gente viver bem, a nossa parte emocional, cognitiva, também precisa desse suporte, né? E, infelizmente, hoje, nós temos uma alimentação deficiente, nós temos pouca atividade física com as crianças, então nós temos ali estímulos que vão sobrecarregar o foco, a concentração, que fazem elas ficarem mais dispersas, que fazem elas quererem estudar, ouvindo música, assistir televisão, mexendo no celular, jogando, fazer muita coisa junto, né? Então o cérebro tá super estimulado. Por isso também a importância da gente ter um sono reparador, para descansar o cérebro. Tem muitas crianças que elas têm uma noite muito agitada. Isso quer dizer que o cérebro não está descansando, e aí não adianta exigir dela no outro dia clareza mental, ela não vai ter, tá? Então, quanto tempo usar os óleos? Eu uso na minha filha há quase 5 anos, então desde que essa linha chegou no Brasil, nós utilizamos todos os dias. Eu vou ajustando conforme ali a necessidade, às vezes precisa mais de um, menos do outro, 3 vezes no dia no um, 2 vezes no dia no outro, né? Mas, em geral, a gente faz o uso contínuo, todos os dias, há quase 5 anos, tá? Os resultados, eles são significativos, aparecem de verdade, o comportamento na escola melhora muito, né? Vocês vão perceber. Rapidinho aqui pra gente finalizar, quando eu iniciei os óleos, né, o uso dos óleos, a Sofia tinha 6 anos de idade, ela dava muito trabalho na escola, era muita reclamação, assim, era de chorar literalmente mesmo, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui buscar a Sofia, vai ficar gravada assim, depois vou subir lá no YouTube também, tá? A Sofia, né, ela tinha muita reclamação na escola, e uma das vezes que eu fui buscá-la na escola, a diretora já me pegou assim no corredor e falou, olha, a Sofia tá dando muito trabalho, ela lidera as crianças no movimento da bagunça, ela não presta atenção e tal, e foi aquele desespero assim, né? E aí nesse dia eu me lembro assim, nitidamente, que eu comecei a chorar no corredor da escola e falei pra diretora, eu não sei o que fazer. Se vocês que são a escola não estão conseguindo lidar com ela sobre isso, eu definitivamente não tenho a solução, né? Então assim, eu ficava muito chateada, muito desesperada, né? Porque eu não sabia realmente como lidar com aquilo. A gente tentava colocar disciplina, a gente tentava tirar as coisas, mas nada adiantava. E aí, quando eu conheci os óleos essenciais, foi numa convenção da doTERRA em 2019, que essa linha chegou no Brasil. E quando apresentaram esses 3 óleos aqui, eu falei, é isso que eu preciso, é isso que a Sofia precisa. E aí comprei já ali no evento mesmo e comecei a utilizar. Utilizei por 30 dias, 3 vezes ao dia, exatamente como eu tô orientando aqui o uso.
E aí, toda reunião de escola, quem é mãe de criança agitada aqui, sabe o sentimento que eu vou dizer agora. Final de reunião de escola. A criança, porque eles em geral são inteligentes, né? E aí, ela é muito inteligente, ela, né, sabe as coisas, mas, tem sempre um mas não para de falar, mas não dá pra gente conversar com ela, mas não sei o que, mas não sei o que lá, e você fala, meu Deus, será que não dava pra parar, né, o comentário sem o mas, né? E isso é muito ruim, porque assim, fala bem e depois dá um tapa na gente, né? E aí eu peguei e falei, gente, tem que ter, né, uma saída. E aí, usei os olhos nesses 30 dias na Sofia. Na última semana de aula, isso foi no final de novembro. E aí, na última semana de aula, então usei os 30 dias. Na última semana de aula, ela chegou e falou assim, mãe, hoje a Pro elogiou o meu comportamento. Porque ela também, gente, sofria com isso da professora ficar chamando a atenção dela, né? E aí ela pegou e falou assim pra mim, mãe, hoje a Pro elogiou o meu comportamento. Eu pensei, falei, Senhor, será que isso é verdade? Meu Deus, né? Tá acontecendo. E aí eu falei, calma, Adriana, vamos esperar a reunião de pais. E uma semana depois, eu acabava as aulas e tinha a reunião de pais. E aí a professora falou comigo, ela falou, mãe, a mesma coisa de sempre, né? A Sofia tá muito bem, estudando bem, nananana, mas, não tem mais mas. Como ela mudou, mãe? Agora a gente consegue conversar com ela, ela presta atenção melhor nas aulas, ela tá mais tranquila. O que você fez? Eu falei, nossa, Pro, muito obrigada por esse feedback, né? Porque assim, eu sonhei escutar isso um dia na minha vida. Por quê? Eu falei pra ela, né? Comecei a usar os óleos essenciais da Sofia, tal, não sei, conheci uma linha de óleos que tá contribuindo muito aí, estamos fazendo uso todos os dias, 3 vezes ao dia, e tá, pelo jeito, né, tá funcionando mesmo. Ela mesmo falou pra mim que semana passada você tinha elogiado o comportamento dela, tal, e ela ficou muito feliz com isso também, né? E eu como mãe, então, feliz e aliviada, né, gente? E aí ela até brincou, né? A professora falou, nossa, me passa o nome disso daí que você tá usando que eu vou falar pra diretora colocar na lista de material escolar. Todo mundo vai ter que comprar esse óleo agora pra entrar aqui na escola. Por quê? Porque realmente funciona, gente. Então, assim, se você tem essa necessidade, né? Crianças com TDAH ou TOD em casa, mesmo que não tenha diagnóstico, tá? Porque a Sofia, ela não tem diagnóstico. Eu já levei ela algumas vezes para passar com psicólogo, psicopedagogo, porque tem que passar e tem que ter um relatório para conseguir, né? Prosseguir com o tratamento. E, ela não tem nada. Não tem nada, vai viver com ela lá em casa todos os dias, você vai ver se ela não tem nada, né? Então, assim, o convívio com a criança, né, ele é desafiador mesmo, né? A criança que tem o TOD, ela não reconhece a autoridade. Então, ela é pau a pau, todo mundo igual, né? Então, eu falo igual e tá tudo certo. E isso é cognitivo, ela não tem essa consciência. A questão do TDAH, a mesma coisa. A criança é esquecida, você fala as coisas, ela não lembra. E aí, tem uma série de coisas que também tem no meu canal, eu não quero prolongar muito aqui, mas que também tem no meu canal, falando sobre a rotina, né? Uma coisa que é muito importante que eu inseri aqui em casa, inclusive pra gente lembrar de usar os óleos, é a rotina. Então, ela funciona muito melhor quando eu coloco uma rotina, quando eu coloco ali, e a gente tem escrito mesmo, né? Então, assim, eu escrevo horário de acordar, o que vai fazer, vai passar tal óleo, tal óleo, tal óleo. Então, tem tudo ali, sabe, escritinho mesmo, pra que ela lembre o que ela precisa fazer. E aí, eu não preciso ficar o tempo todo falando, Sofia fez não sei o que, Sofia fez não sei o que lá. Sofia, o que tá na rotina agora, né? Porque agora ela tá com quase 11 anos já. Então, ela já sabe ali o horário, já sabe ler, sabe tudo. Então, ela já vai ali e faz a rotina, né? Inclusive, passar os óleos. Então, é muito importante que você estabeleça uma rotina para passar os óleos, para que você possa ter os resultados. E aí, se você conhece alguém que tem essas necessidades, envia esse vídeo, encaminha para ela, né, que eu tenho certeza que você vai abençoar milhares de famílias fazendo isso. A Giovana aqui, eu lembro desse dia que você contou para a equipe, cada depoimento que tinha para nos fortalecer a crença que temos nesses óleos, que não acontecem com qualquer outro paralelo. Sem dúvida nenhuma, né? Eu tenho, assim, o privilégio de ter conhecido os óleos essenciais já do Terra, né? Então, eu não utilizei outras marcas, não, enfim. Então, eu já tive esse privilégio. E realmente, assim, são quase 5 anos compartilhando essa minha história com mães
e trazendo alívios e recebendo milhares de depoimentos, gente. Depoimentos assim de mãe que mandam pra mim: olha, que legal, meu filho não interagia, agora tá interagindo. As crianças excluíam meu filho das brincadeiras, agora ele tá sendo convidado para participar, né? Então é muito legal, assim, os depoimentos e os feedbacks que a gente recebe das famílias do quanto as crianças estão melhorando seus comportamentos. Sem contar aqueles que têm o diagnóstico mesmo, que fazem as terapias, que fazem os exames e constatam nos exames. Uma mãe uma vez me mandou uma mensagem dizendo que o filho estava sem as terapias, porque foi no período da pandemia, e ela repetiu os exames que medem essas ondas beta-teta. Também tem lá no meu canal no YouTube esse vídeo, que eu mostro o resultado do exame dela, e ele nunca tinha atingido aquele percentual, nunca, nem com as terapias, nem com medicação, nem com nada. E aí ela fez 3 meses de uso dos óleos essenciais durante a pandemia, repetiu os exames e deu tudo ok, muito mais elevado do que ela tinha imaginado, né? Então, assim, realmente eles funcionam e só não funciona se você não usar. Então, aproveita que a doTERRA tá com promoção aí com os óleos essenciais, taxa de isenção, isenta a taxa de inscrição para quem quiser comprar o kit completo da linha Kids, mas no mínimo, esses 3 óleos essenciais aqui você precisa ter em casa e eles vão contribuir muito para uma vida muito mais tranquila e feliz aí durante esse ano. Então, ó, mix da atenção, mix do equilíbrio e o mix calmante. Você precisa desses óleos em casa. Se você chegou até aqui através do meu convite, o link para falar comigo tá aqui ou na bio do Instagram ou no link aqui embaixo se estiver assistindo no YouTube. E se você recebeu esse vídeo de algum consultor, após assistir, você vai chamar esse consultor, essa consultora e vai dizer: eu quero esse kit de apoio ao TDAH, e aí ela vai te orientar como que você faz a compra, como que faz o pagamento, tudo direitinho, tá bom? Então eu desejo que Deus te abençoe, que você se permita experimentar o poder da natureza, as soluções naturais, e que você tenha um ano aí escolar das suas crianças em 2024 muito mais tranquilo e feliz.